Islam Makhachev e Alexander Volkanovski se enfrentaram na luta principal do UFC 284. A luta valia o cinturão peso leve e o Volkanovski, que é o campeão peso pena, tentou tomar o cinturão e se tornar um duplo campeão, mas não teve sucesso. Ele foi derrotado na decisão unânime dos juízes e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar, confere aqui embaixo se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve aí no canal, deixa o sininho ativo com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. É de graça, não custa nada. E aliás, também já vale o aviso, se você não tem conta na Stake, a parceira oficial do UFC, de apostas, né? Clica aqui no comentário fixado, abre aí o link, cria sua conta, também é de graça. Então vamos lá falar sobre essa luta. Bom, a luta foi espetacular, né? Assim, de 0 a 10 é 11 de nota, porque a luta foi muito boa. É literalmente uma aula do que é o MMA. Os dois me surpreenderam. E por que os dois me surpreenderam? Aliás, eles entre si também ficaram surpresos, né, pela declaração que o próprio Volkanovski deu depois da luta. Eu fiquei surpreso por quê? Porque o Volkanovski se defendeu muito bem na luta agarrada. Não que eu achasse que ele não se defenderia, mas ele suportou a pressão e o grappling de um cara que talvez atualmente hoje seja o melhor nisso. E ele suportou. E eu me surpreendi com o Makhachev porque a trocação dele foi suficiente para fazer frente com o Volkanovski. Por mais que em alguns momentos ele tenha levado a pior na trocação, ele teve momentos onde ele sim conseguiu levar melhor, mesmo onde às vezes um Max Holloway não conseguiu. Então o Makhachev me surpreendeu demais com a trocação. E foi isso que o Volkanovski falou depois da luta na entrevista, né? Que da mesma forma que o Makhachev deve ter se surpreendido com o grappling dele, né, da defesa do Volkanovski e tal, o Volkanovski se surpreendeu com a trocação do Makhachev. Então realmente eu me surpreendi demais com essa questão aí dos dois. Bom, o começo da luta, né, o primeiro round, o Volkanovski veio com aquele estilo do cara que é mais leve, que tá subindo. Bastante movimentação, fazendo muita finta, né? Foi praticamente ali o primeiro minuto da luta, os dois fazendo finta o tempo inteiro, praticamente sem se tocar. Então fica naquele estudo, né? Porque não dá para o Makhachev ir com tudo para queda, não dá para o Volkanovski ir com tudo para tentar acertar o Makhachev. Então fica naquela troca de fintas, né? Tanto que a gente teve apenas 21 golpes significativos conectados no primeiro round. Foram 11 do Volkanovski e 10 do Makhachev. Para mim, o Volkanovski estava vencendo esse round e aí no final o Makhachev conseguiu a virada, né? Mas assim, a maioria dos rounds ali, na verdade os 3 primeiros, né? Porque o quarto foi claro pro Makhachev e o quinto foi claro pro Volkanovski. Mas os 3 primeiros dá para discutir ali a pontuação. Mas enfim, já vou falar da decisão mais para frente, né? Segundo round, a gente teve mais um round parelho, né? Inclusive o número de golpes significativos foi igual, né? Foram 19 para cada lado. Então já deu uma aumentada ali, né? A luta já começou a ficar um pouco mais franca, né? O Volkanovski conectando bons golpes, o Makhachev acertando muito contra-golpe de esquerda, pegando ali a mão que não fica tão alta e não se defende tão bem o Volkanovski ali, então tomava muito contra-golpe, né? Aliás, tomar contra-golpe de canhoto é algo que não tem jeito, né? Acaba acontecendo. Então, o Makhachev conseguiu capitalizar bem ali, mas enfim, o Volkanovski começou a ter um pouco mais de atitude, começou a colocar volume ali e tal, então a luta ficou bem interessante, né? Aí a gente teve nesse segundo round ainda, né? Antes de terminar, a gente teve 2 tentativas de queda do Makhachev e ele conseguiu aplicar uma queda, né? Ele controlou ali no chão cerca de 57 segundos, mas o Volkanovski controlou 53. Então assim, olha como o round foi parelho. O número de golpes foi igual, o número de quedas foi uma pro Makhachev e nenhuma pro Volkanovski, mas o controle também foi igual. Então assim, fica bem difícil, porque aí você tem que calcular o dano e etc. Então, né, fica complicado. Aí a gente vai pro terceiro round, a gente tem mais um round parelho na quantidade de golpes significativos, né? Tem 16 pro Makhachev e 14 pro Volkanovski. Aí a gente já tem também o Makhachev tentando 3 quedas e derrubando em uma delas, e o Volkanovski tentou 2, mas não conseguiu derrubar, e a gente teve o controle de 35 segundos do Makhachev e 29 do Volkanovski, ou seja, mais um round onde estatisticamente não dá pra gente ter nada claro e tal, e aí a gente vai para os outros fatores, né? Além do volume, lógico, a gente tem o principal atributo ali, que é o dano, né? E os dois se atingiram, porque o Volkanovski acabou com um corte, o Makhachev acabou também ficando com o rosto marcado, inclusive acho que foi no quinto round que aí marcou mais ainda, que inchou o olho do Makhachev, então a luta tava lá e cá. O quarto round foi um round mais estratégico pela parte do Makhachev, né? A gente teve poucos golpes conectados dos dois lados, né? Só 10 golpes significativos conectados no total, sendo 6 do Volkanovski e 4 do Makhachev, só que o Makhachev venceu claramente, porque ele tentou uma queda, conseguiu derrubar, um timing perfeito, né? Não tem nem o que falar, assim, é uma aula, e ele conseguiu controlar ali por 3 minutos e meio praticamente. E foi um round onde ele meio que, na minha visão, o Makhachev usou, não só ele ganhou, né,
o round, tudo bem, mas ele usou o round para descansar, né? Foi bem nítido isso. Ele fechou o triângulo na linha de cintura, tava nas costas, então ele tava numa posição onde o Volkanovski não tinha muito o que fazer, tava travado. Só que o Makhachev não se preocupou em 3 minutos e meio em progredir posição. A mesma finalização também não quis muito finalizar, não quis ir pro ground and pound. Ele basicamente usou o quarto round para respirar. Ele usou o quarto round para descansar. E o Volkanovski ficou ali falando com ele, começou a dar soco para trás, começou a olhar para telão e tal, e ficar falando ali e tal, porque realmente é meio chato, né? Você quer lutar, você tá, teoricamente ali, o Volkanovski podia estar perdendo a luta, e ele tá travado e o Makhachev não fazia nada, né? Então o Volkanovski meio que deu uma estressada ali, né? Tanto que no número total de golpes, o Volkanovski teve 49 no round, né? 6 significativos, mas o total de golpes foi 49, enquanto o Makhachev teve só 19. Ou seja, o Volkanovski teve 30 golpes a mais conectados, mais aqueles golpes com um soquinho ali, então não dá o round pra ele, né? Porque a posição de domínio era do Makhachev, que tava nas costas, com o triângulo fechado e tal. Então round claro pro Makhachev, estratégico e no meu ponto de vista pra respirar. E no quinto round, a gente teve mais tentativas de queda dos dois lados, né? A gente teve 2 do Makhachev, 2 do Volkanovski, mas ninguém conseguiu derrubar. O controle maior no round foi do Volkanovski, ele teve 1 minuto e 33, porque ele terminou a luta por cima e muito bem. Ele conectou bem mais golpes significativos, né? Ele conseguiu acertar uma bela mãozada no Makhachev, que tomou um knockdown, né? Foi computado, o único knockdown da luta foi esse no quinto round. Então o Volkanovski conseguiu um knockdown, conseguiu muito mais golpes significativos, conseguiu o controle. Então assim, coisas que a gente não tá acostumado a ver o Makhachev suportar não, enfrentar na verdade, né? A gente não vê o Makhachev tomando knockdown, ficando de costas no chão, sendo controlado por 1 minuto e pouco ali. O total de golpes inclusive foi 52. Então assim, um round claríssimo pro Volkanovski, que inclusive se desse ali, né, se não fosse o mérito do Makhachev de suportar o golpe e travar, o Volkanovski poderia ter conseguido um nocaute ali no ground and pound. Então foi um round realmente espetacular. Então, no geral, foi o que eu falei, um round claro que é o quinto pro Volkanovski, um round claro pro Makhachev que é o quarto, primeiro, segundo e terceiro, já mais pau a pau, já vai ali mais da discussão. Eu marquei ali 3-2 pro Makhachev, podendo ser 3-2 pro Volkanovski, como eu falei, vai ali da interpretação. Mas para não ficar em cima do muro, eu marcaria 3, se eu fosse um juiz ali, eu marcaria 3-2 pro Makhachev. Teve ali no MMA Decisions, né, algumas diferenças, né? Tivemos 2 sites especializados ali, né, 2 caras dos sites especializados que marcaram 4-1 pro Makhachev, a grande maioria marcou 3-2 pro Makhachev, foi a pontuação que eu vi também, e alguns sites ali, 5 caras de sites especializados marcaram 3-2 pro Volkanovski, que foi o que eu falei, não acho um absurdo também ter marcado isso. Mas enfim, de qualquer forma, foi uma luta, como eu disse, espetacular, uma aula de MMA, eu vou reassistir com certeza, e eu gostei porque eu saí com uma boa impressão dos dois, né? Eu vi o valor dos dois e por que os dois merecem estar nas primeiras posições do ranking peso por peso. Porque os dois são extremamente completos, né? A gente viu o Makhachev conseguindo trocar muito bem contra um cara muito difícil de trocar, que é o Volkanovski, então me surpreendeu demais. Isso mostra como esse cara é completo. Ele tem um grappling excelente, tem uma trocação excelente. O cara é embaçado, né? O Makhachev é embaçado. Não sei se vai ser fácil aí ele perder esse cinturão peso leve, não. E o Volkanovski também me surpreendeu, porque o cara quase derrotou o campeão de cima e não é qualquer campeão. É um cara que tá fazendo o que tá fazendo, né? Os dois têm realmente muita qualidade, então eu acho que o Volkanovski vai, lógico, voltar pra categoria, como ele falou, vai continuar reinando ali provavelmente, né? É difícil ganhar dele, por mais que tenha desafios interessantes e tal, mas enfim, eu sinceramente não vejo aqui nada de ruim, né, dos dois, porque às vezes quando um perde, a gente vem aqui, critica, fala, pô, o cara vacilou aqui, vacilou ali e tal, não sei o quê, mas na boa, eu não tenho o que falar que o Volkanovski vacilou, ou que o Makhachev vacilou, né, a luta foi decidida ali realmente no detalhe e os dois se provaram ser excelentes lutadores, realmente, eles justificam, na minha visão, a posição que eles têm no ranking peso por peso, né, se comparar eles com a maioria dos atletas ali do top 15 das duas divisões e tal, realmente os dois estão num patamar diferenciado ali, então foi sensacional e foi o que eu falei, na decisão vai ter gente que vai marcar como marcaram aqui pro Volkanovski, vai ter gente que vai marcar pro Makhachev, eu vi 3-2 pro Makhachev, mas enfim, meu palpite era Volkanovski decisão, né, meu palpite final, bateu na trave, né, bateu bem na trave aí, mas é isso, né, minha aposta poderia ter dado certo, né, bateu na trave também, mas faz parte, né, às vezes a gente acerta, às vezes não. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa luta, como eu falei, de 0 a 10 pra mim foi 11, mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa o like também no vídeo, se inscreve e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!